Prince. Mas Jesus demonstrou que era a graça, igreja, e não a lei. Não é quem você é apenas na carne, mas quem Deus é. Não é quão fiel você é, mas quão fiel Deus é. Não é como você cumpriu o grande mandamento e ama a Deus, mas é como Deus te ama. Você pode entender, igreja? Amém? Se você entender isso, pode receber provisão, você pode receber cura. Mas ficaram irados. Ficaram tão irados que literalmente começaram a até sair fumaças pelas narinas como um dragão. Fumaça. Olha a reação. Se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. Eu fui até o cume desse monte. No mesmo lugar. Quando sai da sinagoga, você tem que ir para cima, um pequeno monte que vai subindo na cidade de Nazaré. E quando olha para baixo, tem um penhasco. E lá embaixo, sabe o que existe? Não é grama. Mesmo a queda sendo tão alta, embaixo só tem pedras. Pedras com pontas. Eles queriam matá-lo. Acho que a lei diz alguma coisa como não matarás. Certo? E estavam prestes a matá-lo. E olha o que diz o texto, para dali o precipitarem. E olha isso, que legal. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele não fugiu. Ele passou no meio deles e não podiam tocá-lo. Por quê? Aqui estava se cumprindo na vida dele o que está escrito no Salmo 91. Não foi? Antes do tempo não podiam tocar nele. E mesmo assim, ele tinha que entregar sua vida. Sabe, foi ele que entregou seu espírito. Ele não morreu assim. Sabe como muitos filmes mostram? E na verdade, ele sofreu sim. Mas quando chegou a hora dele morrer, ele decidiu. Quando tudo acabou, quando Jesus soube que todas as coisas tinham se cumprido, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se posicionou. A Bíblia diz que ele encurvou a cabeça e entregou o seu espírito. No nosso vídeo fizemos assim. Curvou a cabeça e rendeu o seu espírito. Não era como um homem morto, que morre e a cabeça cai. Amém, sozinho. Não Jesus, ele se posicionou e depois entregou o seu espírito. Isso é poder. Ele entregou a sua vida. Ele disse: eu tenho poder para entregar minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Você segue um vencedor. Amém, você segue aquele que a morte não tem poder sobre ele. Ele está do outro lado e te leva para lá também. Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Você está comigo? Agora, a Bíblia nos diz que, no livro de Gálatas, a razão por que os cristãos de Gálatas estavam experimentando dificuldades nas suas vidas e eles pareciam ter evidência de maldição na sua vida, é porque Paulo os tinha avisado para não voltarem à lei. Amém. A lei é santa. Não me interprete mal, a lei é boa. A lei é justa, mas a lei não foi dada por Deus para te fazer justo. Então, se você não cumprir a lei, ela vai ter que te amaldiçoar, senão ela não é lei. A lei, sendo a lei, tem que te amaldiçoar se você não cumprir todos os mandamentos. Então, quando você disser, eu creio em cumprir a lei, você perdeu. Você tem que cumprir tudo, não somente os que você acha conveniente. Talvez agora mesmo, baseado na lei, eu falo para você, agora mesmo você está quebrando o mandamento. Você está fazendo o seguinte, um adultério de roupa. Sua roupa talvez seja linho. A peça íntima é algodão. E a Bíblia diz que você não deve usar roupas de linho e algodão. Então está cometendo adultério de roupa, baseado na lei. A lei deve ser cumprida na sua totalidade. Qual a última vez que comeu porco? Perdeu. E é incrível porque alguns que lutam pela lei, lutam por todas as coisas, menos a circuncisão. É conveniente, mas isso é algo muito importante para o judeu, certo? Para ser um judeu, para cumprir a lei, primeiramente, primeiro ato, é a circuncisão. Amém? Então essa parte que não é conveniente, dizem, isso é cerimonial. Não, não é cerimonial. Foi dado a Abraão antes dos 10 mandamentos. Então, para cumprir a lei, tem que fazer tudo. E foi aí onde os Gálatas erraram. Amém? Paulo disse que, se circuncidar, Cristo não adianta para nada. Amém? Se você tenta cumprir a lei sem quebrar nenhum mandamento, diz aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Por isso, muitos cristãos estão invalidando a graça de Deus, tentando cumprir a lei, e por isso estão debaixo dos sintomas da maldição.
Alguns dizem, pastor, o cristão não pode ficar sob maldição. Diga isso a Paulo. Paulo falou sobre uma maldição dupla sobre qualquer pregador que prega outro evangelho senão o da graça de Deus. Estando debaixo da maldição, tudo fica mais devagar, fica amarrado e parece que aquela palavra saliak, para sucesso, prosperidade, prosperar, no hebraico é o sentido de ir para frente. Ir para frente. Amém? Isso é saliak, prosperidade, progresso. Amém? Mas estando sob a maldição, parece que tudo fica amarrado. Fisicamente, tem sintomas no seu corpo e você vê que não está adiantando nenhum tipo de medicamento para a sua saúde, nada funciona. Certo? E Paulo está dizendo, porque está debaixo de maldição. Para o pregador que não está pregando o evangelho da graça, para o filho de Deus, é porque está tentando cumprir a lei. Então, qual é a bem-aventurança? Que antes tinha. Paulo pergunta aos Gálatas onde está a bem-aventurança. Onde está isso? Por isso, todos os que são das obras estão sob maldição, não os que tentam cumprir a lei. Porque a lei é santa e eu respeito a lei. A lei é santa e o homem pecador não pode pensar de maneira alguma que pode cumpri-la. Então vamos a Jesus e confiamos em Jesus como nossa justiça. E a santidade, pastor, confiamos em Jesus como nossa santificação, nossa santidade. E Jesus nos ensina. Posso ouvir um amém? A lei diz, não adulterarás. Amém? O homem não pode cometer adultério, mas ele não comete adultério, mas está na lascívia. Jesus falou sobre olhar para uma mulher com desejo, e os homens fazem isso o tempo todo, mas se eles não dormirem com uma mulher, não cometeram adultério. Amém? Ou, talvez não tenham fantasias com outra mulher, mas no coração, eles não amam mais a esposa. Eles só respeitam o casamento. E dizem, eu não cometi adultério. Você acha que este é o padrão? Por isso a nova aliança traz todos para um padrão mais alto. Um padrão mais alto. A lei diz o quê? A lei diz não roubarás. A nova aliança faz você generoso. De fato, quando você está sob a graça, você quer dar. Mas a lei não fala para você, nos 10 mandamentos. Mas diz não roubarás. Mas alguns que não roubam são avarentos. E muito. Amém. Não olhe para o lado, por favor. Amém. Está me ouvindo? Você pode até se orgulhar que tem conhecimento bíblico e tudo mais, que você cumpre toda a lei e tudo mais, mas não ama sua esposa. Este amor não pode ser produzido, eu sei. Mas acontece quando você tem uma revelação de quanto Jesus te ama. Por isso diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esposas, muitas vezes, também não gostam daquele homem com quem casaram. Mas você ama Jesus, que te ama. Mas por causa de Jesus, você é submissa como ao Senhor. Você vê o Senhor no seu casamento. E o casamento deve ser assim, tem que ter uma terceira dobra, e o nome dele é Jesus. De repente descobre que seu amor começa a sair daquele padrão natural, romântico, adolescente, cheio de altos e baixos, para o padrão do amor da ressurreição, que é comprometimento. O amor é esperar o melhor para o outro e suportar o outro quando o outro está somente nervoso naquele momento ou durante o período do mês. Amém? Então, os Gálatas estavam com um problema. Tentavam cumprir a lei. E eu quero que você preste atenção, porque Deus abriu os meus olhos sobre isso. Foi realmente algo que vi como um flash. E foi essa palavra aqui. Deus disse, depois de conhecer Deus, ou melhor, conhecido por Deus, em Gálatas 4. Mas agora conhecendo Deus, e depois ele faz um outro tipo de declaração. Primeiro ele falou naturalmente. Nós falamos, sabe? Agora eu conheci a Deus, eu conheci a Jesus, eu encontrei Jesus. Na verdade, Jesus te encontrou. Eu sei o que você quer dizer quando fala que encontrou Jesus, mas Jesus te encontrou, ele não estava perdido. Ok? Ou então falamos, sabe, desde que eu conheci a Deus, conheci Jesus, certo? Eu compreendo o termo, não há nada errado nisso. Eu não vou ficar atacando ninguém por causa dessa expressão. Paulo diz a verdade. Ou antes sendo conhecidos por Deus. Amo isso. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? E você deve entender que todo o contexto do livro de Gálatas é que os Gálatas estavam voltando à lei. E aqui o que ele chama o sistema da lei? De fraco e pobre. Então o Senhor me disse, observe a palavra pobre e fraco. E olha bem, quando eu olhei a palavra fraco, não é somente fraco. É exatamente a palavra grega usada para quando Jesus curava os enfermos. Quando Jesus tocava nos
doentes e ficavam curados. É muito usada nos 4 evangelhos para os doentes. Você pode checar, não faça isso agora, ok? Em casa você não estuda e quer estudar aqui, certo? Escute a pregação, ok? Você pode checar, anote em um lugar e depois checa. Em todos os evangelhos, quando fala dos doentes, é essa palavra aqui. Ou seja, o sistema da lei, se você está sob ela, vai produzir o quê? Doenças. A próxima palavra, pobre. Olha o que eu achei com essa palavra. É a mesma palavra usada para mendigos. Você conhece a história do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, que não tem nome, certo? Seu nome não era Bartimeu. Bar é filho de Timeu, certo? Era um cego, filho de Timeu. Não fala o seu nome, certo? Ele não tinha nome, não tinha dinheiro e não tinha saúde. Era cego e ele também era pobre. E a Bíblia diz que ele clamou a Jesus, aquele que parou o sol e a lua no tempo de Josué. Por ele tudo foi criado. E agora ele está exaltado sobre todo o principado, governo e potestade, sobre todos os nomes que há. Cheio de graça e verdade, ele veio a esse mundo. Amém? Com toda a graça que ele podia colocar dentro de um corpo humano. Deus deu a ele o Espírito sem medida. Este homem, amém, parou com o clamor de um mendigo. VIPs, você encontra VIPs às vezes. Encontrei um VIP uma vez, disse oi, ele nem respondeu. E ele é um VIP. Eu o encontrei e disse oi, nem respondeu. E eu ainda falei oi, mas ele não respondeu. Talvez estava ocupado com coisas na mente. Eu não fiquei magoado, amém? Amém? Se não me cumprimentar, não vai aumentar a minha glória. A minha glória vem do Senhor. Eu falo isso sobre honra, não aquela glória que só Deus merece, amém? Deus tem sempre a glória. Então, você não precisa que uma pessoa VIP te reconheça, você precisa de Jesus. E este cego, filho de Timeu, fez com que o rei dos céus parasse no seu caminho. E ele virou. Tragam ele aqui. E abriu os olhos do cego. Eu te digo que a palavra mendigo ali é a mesma usada aqui. Isso quer dizer o quê? Que o sistema da lei vai te fazer enfermo e falido. E aí perguntamos por que a igreja está doente e falida? Está ouvindo, igreja? Ok. Pastor Prince, quer dizer que se alguém está enfermo ou falido, eles estão... Não. É a primeira coisa que você deve aprender sobre cura. Certo? Se alguém está doente, você nunca faz a pergunta, quem pecou? Vamos ver João 9. Certo? João capítulo 9. Certo, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Dou graças a Deus por pessoas como Pedro, os discípulos de Jesus. Glorifico a Deus por eles, porque fazem perguntas que muitas vezes nós não fazemos. E depois ainda os criticamos por fazerem essas perguntas, e na verdade devíamos agradecê-los por fazerem as mesmas. Porque muitas vezes essas perguntas trouxeram as melhores respostas de Jesus. Então, se você vê alguém enfermo, ou falido, ou tendo um problema, você deve ter muito cuidado. Se eu estou te ensinando que há casos em que, onde há igreja, pode estar como um todo debaixo da lei, eu me encho de compaixão pelos crentes e todos os que acreditam em Deus. Porque o dia virá quando todos estarão debaixo da graça. Amém. A Bíblia até nos fala dos 144 mil judeus. Ok. Então, fizeram essa pergunta. E nós perguntamos, quem foi que pecou? Foi ele? Por falar nisso, quando falamos de pecado, falamos sobre errar o alvo, certo? Será que ele errou o alvo? Falamos assim. Ele errou o alvo da dieta. Sabe, é muito fácil criticar os outros até que aconteça com você. Então, a primeira coisa a lembrar nessa história é que essa não é somente uma história, mas também uma profecia para nós. Fala conosco hoje. Nunca pergunte a uma pessoa sobre pecado. Olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando você vê um problema em que precisa da intervenção de Deus, amém, só saiba
Esse problema existe e eu estou aqui para trazer a provisão de Deus. Só isso, é tudo que precisa saber. Essa pessoa está na nossa frente agora mesmo? Saiba só isso, certo? Vamos trazer a provisão para ela. Pare de fazer essa pergunta estúpida, quem pecou? Jesus não falou assim. Essa é a fraqueza do pregador que está saindo por sua carne. Certo. Então Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Você conhece essa história? Ele curou aquele homem, o enviando ao tanque de Siloé, falando para ele lavar os seus olhos com água, e por falar nisso, ele voltou vendo depois de lavar os seus olhos naquele tanque de Siloé. Não havia nada mágico naquele tanque. Antes disso, muitos iam se lavar ali, tomar banho e nada acontecia. O tanque de Siloé quer dizer o enviado, Shiloé. Em hebraico, quer dizer o enviado. Jesus disse, amém. O dia em que me vires como enviado, muitas coisas boas vão acontecer a você. Olha muito bem, eu fui enviado pelo Pai com uma mensagem de amor. Amém? Fui enviado pelo Pai, ok? Com uma mensagem de amor. Alguns anos atrás, Lawrence lembra que nós ouvimos que eles tinham descoberto o tanque de Siloé. Tinham descoberto o tanque de Siloé. E lógico que havia um outro tanque, em outro lugar. Mas o tanque grande, que era do tempo de Jesus, foi descoberto. Haviam degraus como esses degraus aqui, e nos assentamos neles. Deus começou a falar comigo. E Deus disse, a razão por que isso foi descoberto neste momento é porque Israel está prestes a me ver como o enviado. E a escuridão deles vai se tornar em luz. Eles vão me ver. Porque só agora, depois de 2000 anos, foi descoberto. Amém? Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, e ele curou o cego. Agora, a primeira coisa a lembrar é sempre, não faça a pergunta quem pecou. Agora, este homem será que pecou? Você acha que este homem deve ter pecado? Que ele já pecou um dia na sua vida? Você acha que isso aconteceu? Você acha que os seus pais um dia pecaram? É lógico. Por isso não devemos perguntar quem pecou. Ok? Jesus, então disse, isso é para a glória de Deus. Não pergunte se este homem pecou ou aquele outro, certo? Ou seus pais pecaram. Mas é para a glória de Deus. Se ver uma necessidade, certo? Traga provisão. Amém? Por que Deus colocou essa pessoa no seu caminho? Para que eu critique? O que você acha? Para orar por ela. Amém? Posso ouvir o amém? Ok. Amém? Agora, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a próxima coisa que deve saber sobre cura é isso. A próxima coisa a saber. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia. Uau! De todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Você precisa saber algo. Porque o contexto nessa história aqui, isso foi em Cafarnaum e agora existe um prédio da Igreja Católica sobre a casa de Pedro, perto da sinagoga. E foi o lugar onde desceram com aquele homem. Mas por quê? É que todos os doutores da lei, todos os fariseus de todas as aldeias, como mencionado aqui, vieram a Cafarnaum. Por quê? Porque, pela primeira vez na história, um homem judeu foi limpo quando Jesus desceu da montanha e disse, eu quero ser curado. E Jesus disse, vá e te mostra ao sacerdote e sacrifique o que Moisés mandou como um testemunho ao sacerdote. Pela primeira vez, esta lei do livro de Levíticos estava sendo usada. Quando um leproso é curado, tinha que fazer isso, mas nenhum leproso foi curado em Israel. Você pensou em Naamã? Naamã não era israelita, ele era sírio. Nenhum leproso foi curado. Nunca, no Antigo Testamento. O livro de Levíticos diz, se um leproso for curado, esses são os procedimentos a seguir. Então, quando Jesus curou o leproso, em Cafarnaum, Jesus disse, vá e ofereça o sacrifício, vá ao sacerdote, como um testemunho para eles. Que testemunho? Este homem foi curado. E um dos sinais que eles esperavam era que o Messias iria curar os leprosos e abrir os olhos dos cegos. Era isso que eles esperavam. E agora estavam todos ali. Estavam lotando a casa de Pedro. Você ainda pode até ver a casa e ver onde abaixaram aquele homem.
Certo? Agora está em ruínas, mas você pode ter uma ideia. Dá para ver uma pedra lá embaixo e penso, era ali onde Jesus ficava, quando ele pregava ali, e a casa ficava cheia. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Uau! Conhecemos essa história aí. No final, somente um homem foi curado, aquele que foi abaixado. Mas a virtude do Senhor estava com ele para curar. Outra lição que aprendemos é, não é que Deus não tenha provisão, nós é que não recebemos. E muitas vezes não recebemos porque estamos crendo errado. Cremos que o nosso pecado pode impedir, os nossos pais podem impedir, estamos debaixo de maldição hereditária, cremos que temos que ser super santos para receber. Muitos pensamentos errados, amém? Mas o fato é que o Senhor está dizendo, amém, que Ele quer curar a todos eles. A virtude do Senhor estava sobre Ele para curar. É como o sol, que é um tamanho muito exagerado, mas quando Deus fez o sol, Ele quis assim, porque o sol envia o seu calor e luz para a terra, mas os cientistas falam que muita luz e calor do sol são desperdiçados, usam essa palavra desperdiçado. Um dia no céu vamos saber que não era desperdiçado, mas por que Deus fez alguma coisa tão grande? É só porque é o seu estilo. Amém? Amém? O seu estilo é que sempre tem um 12 cestos cheios sobejando, amém? Deus não sabe fazer coisas pequenas. Você pede Deus para te abençoar. Com o trabalho, Ele te dá uma posição. Certo? Quando você pede a Deus em fé, sabendo quem Ele é, tenha cuidado com o que pede. Eu pedi a Deus por um casamento, porque eu já estava ficando velho. Alguns anos atrás. E sabe de uma coisa? Eu casei com 32 anos. Eu casei? Sim, tinha 32 anos. Foi o que aconteceu. Muitos se alegraram. Obrigado, Jesus! E a minha oração era essa. Eu orava por coisas específicas que eu queria numa mulher. E por um tempo nada acontecia. Eu orava e nada acontecia. Amém, eu fiz o que eu falei no culto da semana passada. O sistema de barganha. Deus, eu faço isso e você me dá essa mulher. Essa mulher não veio. Eu cometi alguns erros. Não muitos erros, mas alguns erros. Amém? E finalmente eu disse, eu só quero casar. Senhor, eu só quero casar. Porque como um pastor, ou como líder da igreja, não é muito bom não ser casado. Amém? Certo? E eu não tenho o dom do celibato. Sabe? O pastor Mark tinha, mas quebrou isso. Mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho o dom do celibato, eu disse. Eu somente queria casar. E eu me lembro que eu estava na escada. Quando eu morava no meu apartamento, sozinho, sentado na escada. Eu lembro que eu orei e disse para Deus, Senhor, eu quero casar. Não vou ser específico, mas confio em Ti, Senhor. E eu recebi Wendy. Você a viu ultimamente? Uau, ela ainda faz o meu coração bater mais rápido. Aleluia, glória a Deus. E, então, eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava um paralítico mais em frente. E, não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Olha bem, Jesus não ficou irritado. Porque fé nunca vai desagradar a Deus. Pelo contrário, a fé você usa para agradar a Deus. E na verdade não podemos pedir a Deus mais do que Ele já nos deu. Ele nos deu o seu Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará todas as coisas que o pedirmos? Você nunca pode pedir muito a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.